Estamos de volta com a nossa central da Copa do Foltora. Hoje eu quero falar um pouquinho aqui sobre o River Plate, que jogou, né? Faltava aí o River Plate dos times tops da América do Sul. Faltava ele jogar. Jogou contra o Urawa e venceu bem, né? 3-1. Também tivemos o Fluminense, e acho que aqui é o grande ponto para a gente conversar. O Fluminense enfrentou o Borussia Dortmund e, meus amigos, minhas amigas, o Fluminense mereceu vencer. O Fluminense jogou muito bem, jogou muita bola, foi para o Mundial para jogar, velho. Não foi para o Mundial para se defender, não foi para o Mundial, pelo menos nesse primeiro confronto especificamente, não foi para ficar assistindo e dizer que o futebol sul-americano é muito pior do que o futebol europeu. Uma coisa já dá para a gente fechar assim uma primeira análise desta primeira rodada, tá? O futebol sul-americano, a gente achou que tinha um disparate absurdo do futebol europeu, mas eu sempre digo para você em todas as nossas lives, em todos os nossos programas, especificamente do Flamengo, que o Flamengo ficaria em quarto, quinto de quase todos esses campeonatos, se não para baixo. Quarto, terceiro, segundo. Já falei isso para você várias vezes, que nos campeonatos grandes lá o Flamengo estaria em quinto, quarto, terceiro hoje, dependendo de mais peças qualificadas, para que ele pudesse, de fato, brigar ali pelo topo. E aí, isso é um papo mais para frente que a gente vai continuar fazendo aqui nesse Mundial. Só que o Fluminense chega lá, e não só o Fluminense, o Boca ontem, durante um bom período do jogo, domina o Benfica, o Palmeiras vai lá e faz um belo jogo, merecia vencer o Porto também. Então, quando a gente vai pegando esses confrontos de Brasil e Europa, o Flamengo agora vai enfrentar o Chelsea, o Botafogo enfrenta o PSG, mas também pegando os times sul-americanos, o Boca e o River, a gente está falando assim, da primeira prateleira do futebol sul-americano, o Boca nem é essa primeira prateleira, tá? Para ficar honesto com você, o Boca tradicionalmente é, óbvio, mas hoje não é. Hoje o Boca está na Sul-Americana, não está nem na Libertadores. Tá? Esse Boca Juniors consegue segurar lá o Benfica e merecia até vencer em um determinado momento do jogo. Eu digo tudo isso porque o Fluminense hoje enfrentou o Borussia Dortmund. Se todos os outros a gente falou, olha, são times de terceira, quarta prateleira do futebol europeu, o Borussia já foi primeira há pouco tempo. O Borussia talvez hoje seja a segunda prateleira do futebol europeu, mas uma segunda quase batendo primeira ali, tá? É uma segunda, mas é uma segunda prateleira. E o Fluminense não é hoje a primeira prateleira do futebol sul-americano. Esse confronto e ver o Fluminense jogar com muita chance de vencer, óbvio que o Borussia também chegou, também finalizou, o Fábio fez algumas boas defesas, mas você viu o Fluminense praticamente à vontade, praticamente mandando num confronto contra um time do tamanho do Borussia Dortmund. Vale só pontuar aqui, porque eu vou continuar enaltecendo e vamos chegar na grande diferença que eu quero chegar, mas assim, eu preciso só pontuar, tá? Porque eu tô defendendo muito o futebol brasileiro agora. Vale pontuar que sempre aquilo que a gente fala, que a gente chega em fim de temporada no Mundial e eles chegam em meio de temporada, dessa vez é o contrário. Eles estão chegando no final da temporada, alguns já estavam de férias, etc. Estão se reagrupando para poder jogar essa competição. Todos querem jogar, não tem ninguém metendo chinelinho, ninguém tá. Pode ter o desgaste normal de uma temporada, mas assim, não tem ninguém assim, não ligo para esse campeonato, isso é mentira, balela. Tá? Só quero pontuar que eles chegam em fim de temporada e a gente no meio. Dito isso, eu fiquei com essa primeira impressão, não só dos quatro brasileiros, mas também dos dois argentinos, de que sim, o futebol sul-americano é a segunda força do mundo, tá? A gente perde ali para a Europa, mas tirando a Europa, primeiríssimo escalão, a gente é a segunda força do mundo. E vou te dizer, a gente já tem, hoje, a gente já tem estrutura e potencial para brigar com os times europeus de segunda prateleira, tá? Amanhã vai, daqui a pouco estreia a Inter de Milão, ou agora, não sei que hora você está vendo esse vídeo, né? Que para mim é o outro time que também é de alto escalão, e amanhã temos Real e Manchester City também estreando. Mas para mim, que se destaca muito é o PSG, o Bayern de Munique, o Manchester City, o Real Madrid e já a Inter de Milão aqui, talvez, como a quinta força do futebol europeu nesse Mundial. Esses cinco que eu quero ver o confronto contra a gente. Só que, de fato, vamos tirar essa cara, esse olhar de cão arrependido, de cão que caiu da mudança. Vamos tirar esse discurso. O Chelsea também está aqui nessa. Está ali, para mim, perto do Inter de Milão, um pouquinho abaixo, talvez. A gente agora vai ter os confrontos que a gente vai poder falar, porra, vamos encarar mesmo o alto escalão do futebol europeu. Mas o Fluminense já encarou e foi bem, né? E a gente agora vai ver o confronto, por exemplo, o primeiro confronto de escalão A do futebol sul-americano, que é o atual campeão da Libertadores, que é o Botafogo, com o atual campeão da Champions. A gente vai ver esse confronto quinta-feira.
Só que eu já vou tirar esse discurso de vira-lata, esse discurso vira-lata de que o futebol sul-americano está muito atrás do futebol europeu, não tá. Não tá e não tá mesmo. Se não fosse a questão financeira, que é um disparate, um absurdo, a gente poderia pensar em brigar. De novo, os 5 primeiros, aquela primeiríssima prateleira, a gente está bem abaixo. A gente está bem abaixo. Porra, ontem eu estava te falando que teve uma contratação do Liverpool, do Wirtz, meu irmão, pagando o que o Flamengo ganha o ano inteiro. O Flamengo é um time que arrecada pra cacete. Os caras vão botar ali só de contratação, mais salário, quase 1 bilhão num ano. Os caras vão dar 1 bilhão num jogador. Não tem como competir ainda. A gente ainda não tem por causa dessa questão financeira. Mas tirando isso, tô orgulhoso dos times brasileiros nessa estreia aí, nesse primeiro momento. Todo mundo foi muito bem, todo mundo mostrando suas armas e etc., com alguns erros, com alguns problemas, com coisas a corrigir, mas os sul-americanos, os 4 brasileiros e os 2 argentinos, ó, mandaram muito bem. O que você achou? O que você está achando? Você também entrou com mais medo e está começando a ver que, olha, dependendo de quem você pegar no caminho, tem jogo. Dependendo de quem você for enfrentando, tem jogo. E para o Flamengo, eu vou falar isso mais para frente, era fundamental ficar em primeiro, porque se ficar em primeiro, a gente foge do Bayern de Munique e tem jogo. Mas isso é papo para outro vídeo. Por enquanto estamos mostrando que a gente não é o pobrezinho coitado. Estamos mostrando que estamos na competição para jogo. Para ser campeão, não. Para ser campeão, não. Mas não vamos envergonhar, como muita gente achou que ia acontecer. Beleza? O que você está achando? Comenta aqui embaixo. Aproveita para se inscrever no canal. É o canal do Felipe Fontoura, futebol de altíssima qualidade, debatido com bons questionamentos, bons bate-papos, para você que está aí do outro lado da telinha. Se inscreve mesmo, não finge que está se inscrevendo, não. Manda para um amigo seu. Manda para um amigo seu que gosta de futebol. Vai. E aí, beleza. Já se inscreveu, mandou para alguém, curtiu o vídeo, pode desligar, porque esse aqui acabou. Tchau.